pessoas. É um tema muito interessante. Você vai ter informações assim que você fala, gente, mas nunca pensei que o dente, que a nossa boca, tem uma importância tão grande na nossa vida. Né? Nós vamos perceber que não dá para separar os dois. Por isso que a medicina é uma medicina integrativa, é uma medicina que olha o todo. Né? Tem pacientes que ficam falando assim, mas doutor, por que o senhor está pedindo uma panorâmica dentária? É porque eu sei o que a boca pode estar ali, acontecendo ali, que ela já vai estar dando sinais de algo que já está acontecendo no seu corpo, nos órgãos do seu corpo. Então, a gente descobre muita coisa quando a gente começa a entender da importância de cada dente. Nós vamos ver várias situações aqui, a doutora Karina vai trazer várias abordagens, várias novidades, né, para que a gente possa estar compartilhando, falando, conversando, né, nesse tempo. Então, enquanto a doutora Karina, a doutora Flávia Karina não chega, eu queria que você vai entrando. Se você tiver já perguntas nesse tema sobre dente, sobre o que essa relação dente-corpo tem, pode fazer. No decorrer da live também você pode fazer perguntas, né? E a gente, à medida do que as perguntas forem surgindo, a gente também tenta respondê-las, tá? Mas muito obrigado pela tua presença, né? Convida mais pessoas, vamos entrando e nós já vamos começar a nossa live. Eu só estou aguardando a doutora Flávia Karina entrar para que a gente possa iniciar, tá, gente? Deixa eu ver se ela... Vou convidá-la de novo. Convidada. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se ela consegue entrar. Seja bem-vinda, Lorenza. Seja bem-vinda. Mais pessoas, Renata, Diego. Seja bem-vindo. Né, Dani, que bom que vocês estão aí. Pessoas queridas, amigas. Né? Vocês são especiais. Mas hoje nós vamos, então, falar sobre esse tema da relação dente e corpo. O que o dente tem a ver com o corpo? Será que algo que acontece no meu dente pode interferir em algum órgão, em alguma víscera? É importante eu ter os 32 dentes, né? A gente está, de vez em quando, principalmente os sisos, né? Nós extraímos, eu era criança, adolescente já, eu extraí os 4 sisos, né? Tirei os meus 4 sisos, talvez você já tirou os seus sisos, se você já tirou seu siso, coloca aí, tirei meu siso também, né? Poxa, o que repercute isso? O que isso pode repercutir? Né? Você tem ideia do que isso pode repercutir no seu corpo? É interessante que em toda a escola de medicina a gente não estuda certas coisas, e depois faz todo sentido quando a gente começa a entender dessa relação. Por que dentista biológico, integrativo? O que esse dentista faz? Qual é o olhar dele, né, para todas as coisas, né? E beleza, Diego, São José, nós estamos em São José dos Campos, legal, é isso aí, né? Daniela está chegando. O que o dentista biológico fala? A doutora Flávia vai poder falar um pouquinho sobre isso também, né? Enquanto ela não chega, nós vamos falar um pouquinho. E é interessante que quando eu pensei em montar essas lives, a ideia é trazer alguns profissionais. Semana passada nós trouxemos uma nutricionista, hoje nós vamos estar falando com a doutora Flávia Karina, odontologista biológica. Semana que vem nós vamos continuar falando com ela. E vai ser, opa, a Flávia está chegando, vou chamá-la aqui para entrar junto com a gente. Tá, mais uma vez, deixa eu botar aqui. Já está convidada, Flávia. Vê aí se você já não está com convite aí para entrar. Se você está, Flávia, pode entrar. Eu já mandei um convite para você. Vê se você acha aí. Opa, vou convidar de novo, Flávia. Convidei, hein? É só aceitar. Opa! Perdida na live, né?
É isso aí. Mas eu te Eu não achei, te consegui achei. entrar com o computador. Eu falei, deixa eu ligar o celular aqui, meu Deus. Não, Tudo mas tudo dá bem? certo no final. Fica tranquilo. Que bom que você está aqui, né? Flávia é uma parceirona. Eu acho que foi uma conexão tão preciosa, né? Que nós tivemos. Nós tivemos um encontro agora no final de semana lá com o Dr. Laí Ribeiro. Estávamos lá na pós, né? E a gente começou a conversar algumas coisas e tudo assim ligando, né? Então tudo se conectando. Então, quando a gente marcou para hoje, né, muitas coisas vieram na nossa cabeça. Eu acho que a gente tem assunto para mais de hora, mas nós vamos ter Puxa, que trabalhar nessa hora, né? Enxugar. Mas semana que vem nós voltamos, né, com Flávia? certeza. Semana que vem nós voltamos porque esse assunto e nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso terreno biológico e como a gente pode evitar doenças, entendendo e cuidando desse terreno biológico. Mas hoje, nosso tema é entender isso aí, né? Dente, saúde, dente, corpo, né? Às vezes tem tanto profissional médico como inclusive dentista, às vezes separam, né? Dente é dente, corpo é corpo, né? Eu cuido é do corpo. Eu não quero saber do dente. E às vezes essa não comunicação, essa não relação gera problema, né? Então, você que está entrando agora, nós vamos estar batendo esse papo com a doutora Flávia Carina, que é dentista biológica, que também vai também falar um pouquinho assim, o que é ser um dentista biológico? Né? Todo mundo fala assim, eu vou no dentista, eu tenho o meu dentista. Mas o que esse dentista biológico tem de tão especial? Ou qual é esse olhar que ele tem? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, você que está aí, pode já, à medida que a gente for conversando aqui, se você teve dúvida, perguntas, uma curiosidade, bota aí que a gente vai tentar, né, na medida do possível, te responder. Né? E se não responder aqui, nós vamos dar um jeito de te responder, mas você não vai ficar sem resposta, tudo bem? Então, Flávia, mais uma vez, muito bem-vinda. Fala um pouquinho de quem é a Flávia, o que, que ela faz, o que, que é ser dentista biológica, né? E vamos depois entrar no nosso Bom, tema. primeira coisa, eu gostaria de agradecê-lo, né, pelo convite. É mais do que importante para mim poder dizer, ter esse espaço, principalmente para uma pessoa como vindo de você, um médico integrativo, a gente se deu tão bem desde sempre. Eu acho que essa conexão ela é fundamental, né? Vou falar um pouquinho de mim agora, né? Eu sou dentista, formada há 20 anos já. E intuitivamente a minha especialização já foi em periodontia, né? O que é periodontia? Nada mais é do que o terreno da boca. Então, assim, Uhum. eu já estava ligada já com essa área de prevenção já há muito tempo. Isso sempre me fascinou muito. Entender o corpo do meu paciente, meus relacionamentos sempre foram mais humanizados. E porque a odontologia normal, ela fragmenta muito. Então, ela divide muito em especialidades. E, de uma certa maneira, eu sempre acreditei que era tudo junto. E estou dentro da odontologia Uhum. biológica há 3 anos. E está sendo, assim, um divisor de águas na minha vida. O que é odontologia biológica, né? Basicamente é entender que tudo que acontece na boca vai ter um significado no corpo, pode ser um fator emocional, psicológico, e a gente não fragmenta, como o doutor Sérgio falou, a gente vai sempre na raiz do problema, assim como a medicina integrativa, né, Sérgio? A gente vai buscando, não de uma forma só sintomatológica, mas descobrir o porquê que aquilo aconteceu. Isso que me fascina a cada dia, essas descobertas, né? É isso. Verdade. E é interessante, então, por exemplo, que você acabou de falar, né? Quando algo está acontecendo no dente, esse ato, talvez até um tratamento, talvez até algo que você está fazendo ali, um canal, né? Ou uma cárie, ou aquele dente comprometido, ou um material que está usando nesse dente, tudo isso pode repercutir em algum órgão, alguma víscera, né? Da mesma forma como
algo que está começando a acontecer num órgão pode fazer com que o dente sofra. O dente, e eu fiz uma comparação, não sei nem se ela é tão apropriada, né? Eu falei assim, tem hora que o dente parece um fusível, né? Ou seja, tem que estourar aquilo lá. Aonde que vai estourar? Bem, Exatamente. entre estourar num órgão mais nobre, estoura no dente, né? Então o dente ele denuncia, opa, a corrente foi cortada aqui, algo aconteceu. E aonde que pode ter acontecido isso? Bem, a gente está falando isso aí, mas o pessoal está assim, gente, o que esse pessoal está falando, Sim, né? Então vamos voltar um pouquinho e vamos falar assim, bem, como que acontece isso, Flávia? Como é que é isso aí, dessa relação? Como é que tem essa ligação de um dente, né? Eu tive na Flávia há uns meses atrás e eu estava, né? Para quem me conhece sabe, há um ano e pouco atrás eu estava com 92 quilos, 108 de circunferência, hipertenso, com hipotiroidismo, já iniciando um hipotiroidismo subclínico, né? Então, emagrecer nunca eu ia emagrecer com esse hipotiroidismo. E aí, de repente, entendendo essa relação dente-corpo, eu procurei a Flávia. Vamos olhar essa boca, Sérgio, vamos ver o que tem aí. E que, para nossa surpresa, tinha dois amálgamazinhos e né, dois Sérgio? dentes. Escondidinhos. Né? Escondidinhos. Escondidinhos, nem eu lembrava que eu tinha. Justamente o dente que tinha relação com a minha tireoide. É, Né? E foi só remover esse amálgama de forma segura, que a gente pode falar sobre isso também, né? Porque nós vamos falar um pouquinho. Removeu de forma segura, de tal maneira que tudo melhorou, né? A gente vai para a aula do Dr. Laí Ribeiro e ele coloca a temperatura lá, a Flávia vivenciou isso esse final de semana, em 21 graus. Ele fala que é a temperatura do aprendizado. Mas também ele é a temperatura do diagnóstico. Se você estiver sentindo muito frio, é porque você tem hipotiroidismo. Se você estiver sentindo muito calor com 21 graus, é porque você já está na menopausa. Então, a gente já faz dois diagnósticos. Mas aí, fala um pouquinho então, Flávia, sobre como que isso acontece? Como é que acontece essa relação? Como é que a gente pode entender isso aí melhor? então, o fato de estar tudo conectado, como é que eu explico para o paciente, né? É uma carga tóxica muito grande na boca. Hoje os pacientes, eles têm vindo com bombas atômicas na boca, né? Então não é só uma questão de amálgama, vamos falar um pouquinho, começando do amálgama, que foi o caso que o Sérgio comentou. O amálgama ele é constituído de 50% de mercúrio. Então, vamos imaginar que você está com seu amálgama lá, sem você fazer absolutamente nada, você já está inalando aquele mercúrio o tempo todo. Se você, igual um dia como hoje, frio pra caramba, você vai lá e toma uma sopinha quente. O vapor de mercúrio vai aumentar muito mais, essa carga de mercúrio vai ser inalada de uma forma muito maior. Se você tem bruxismo, se você masca um chiclete, aquilo tudo você está colocando para dentro o tempo todo. Aí vamos supor que a sua carga tóxica está super alta. E o mercúrio não vem só daí, né, Sérgio? Ele vem do peixe, ele vem de tantas outras coisas, cosméticos. E aí chega uma hora que esse barril de toxina não aguenta mais, né? Essa carga tóxica de metal, ele começa a descer e vai pegar algum órgão seu, que é o que a gente chama de meridianos. Cada dente tem o seu meridiano. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também. No caso do Sérgio, o dente dele ligava ao meridiano da tireoide dele. É só aquele dente que está causando esse problema? Claro que não. Vem de muitas outras coisas, vem dos órgãos, vem dos alimentos. Só que aqui. Cloro, flúor, né? Exatamente. Só que aqui a quantidade é muito maior. E aí, se o Sérgio começa a limpar o paciente, começa a pedir para ele, não coma isso, começa a ajudar ele, se ele tem a carga tóxica na boca, aquilo tudo é cumulativo da mesma forma. Por isso essa união, né, Sérgio? Que deu tão certo
Da mesma forma que eu não vou limpar a sua boca, isso tudo vai ser depositado no corpo, porque eu vou precisar do Sérgio depois, para poder remover toda essa toxina do corpo, né? E é onde a gente começa a procurar esses focos, pedindo uma radiografia panorâmica. Aí eu começo a analisar essa boca para ver os possíveis focos. O amálgama, quando ele tem que ser removido de uma forma segura. Por quê? Porque o dentista, quando vai remover esse amálgama sem segurança, ele aquece. E aquela carga tóxica, ela pode ser pior ainda do que da forma como está na sua boca. Então, eu costumo falar para o paciente, a gente monta um circo aqui. É porque o problema não é só com o paciente, é com o próprio dentista, né? Imagina eu ser exposta. Aliás, se tiver dentista assistindo a live, é muito importante que vocês entendam isso, porque tem muito dentista que está muito doente. Eu tenho muitos colegas adoecendo, porque a gente lida o tempo todo com substâncias que não são só o mercúrio, o tempo todo com uma carga tóxica muito grande, inalada, e assim, é muita coisa, gente. Então, assim, para nós e para o paciente, a gente tem um protocolo muito sério em que a gente coloca oxigênio. Agora eu estou com um material novo aqui, que eu quero até te apresentar depois, Sérgio, que é um sugador de alta potência. Então, assim, todo investimento que a gente pode fazer para manter essa segurança é importantíssimo, porque eu sei que eu posso piorar um caso do Sérgio, mais ainda, se eu tirasse um amálgama de forma insegura, eu poderia dar para ele, o paciente, muito pior, né, Sérgio? Se eu causasse essa carga tóxica inalando ali para o paciente, né? Então, esse olhar que a gente tem ajuda o processo, porque às vezes vão imaginar que eu começo lá, eu cuido do intestino desse paciente, eu começo a suplementar esse paciente, oriento alimentos que são mais geneticamente compatíveis com ele, mas deixo a boca lá, né? Daquele jeito. O que isso vai acontecer? Vai melhorar? Em parte. A gente vê lá, talvez melhorou 60%, 70%, mas o que está faltando? Então, quando a gente olha, a gente tem que ver esse todo aí, né, desse paciente. É interessante que eu estava fazendo um levantamento aqui e eu vi assim, Hipócrates, né, em 400 anos antes de Cristo, já afirmava, olha o que ele afirmava, olha que interessante, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já falava, um reumatismo sem esperança de cura pode ser eliminado com uma extração dental. Ele começou a falar, olha, se tirar aquele dente que está com problema, eu já vi que resolve o reumatismo da pessoa. Falei, ó, gente, 400 anos antes de Cristo já se falava isso, né? Paracelso, em 1530, ele reforçou o conceito da infecção, da sepse bucal, ou dos focos infecciosos, com os dentes afetando todo o organismo. É o que a Flávia está falando aqui agora, né? Então, isso já é falado. A gente sabe muito da relação, às vezes, da infecção com o coração, endocardite, né? Tem essa ideia. Mas só isso, de uma infecção, de uma bactéria que está lá e que migra, vai para o coração. Mas quando você começa a falar a gente vai falar aqui talvez um pouco sobre o nico, sobre material não compatível, sobre interferência, né, a nível de energia galvânica, né? Então você começa a ter isso aí, tudo isso, né? Eu lembro que chegou um amigo meu, fortão, mas muito forte, um problema na coluna. E a esposa dele, inclusive, é até fisioterapeuta. Ela falou, Sérgio, eu ajudo tanta gente, mas eu não consigo resolver o problema do meu marido. E aí, primeira coisa que eu fiz para ele, foi assim, abre a sua boca. Eu falei, o que o médico está querendo que o cara abra a boca? É maluco. Aí eu olhei a boca dele, ele tinha aquelas coroas na boca toda. Isso. E aí eu falei com ele assim,
orientei para ele fazer o org test, né? Que é um teste que a gente faz que a pessoa pega a mão dominante dele, no caso o meu é a direita, e você faz assim, e faz uma força. E o outro vem e tenta abrir esse dedo, né? E aí eu pedi para que a mão esquerda dele ele colocasse o dedo na coroa. Quando ele fez isso, o cara fortão, com a força da... Eu só fiz assim, ó, puf, abri o dedo dele. Ele falou, o que você está fazendo? Tá vendo? Isso tudo está roubando de você e está prejudicando a sua coluna. Além dele ter a falta de um dente, que agrava mais ainda. Que talvez nós vamos conversar sobre isso. E você vai, poxa, um dente pode dar um problema de saúde? Pode. Falta de um dente? Pode, sim. Fala aí, Flávia. Falta de um dente pode dar problema de saúde? Com certeza. Com toda certeza dá. Quando faz-se uma extração, né? E hoje, quem dá para contar nos dedos de uma mão o paciente que tem 32 dentes na boca, porque a maioria deles, no mínimo, já tirou os sisos, que são os terceiros molares. Muitas vezes os terceiros molares não deveriam ser tirados, eles têm indicação específica para ser removido. Então, se você tirou um terceiro molar, o que acontece? Normalmente o dentista, a gente, né, o dentista normal desconhece isso e tá tudo certo, né? A curetagem daquilo não foi feita com ozonioterapia, com terapia neural. Hoje nós trabalhamos com plasma rico em fibrina, tudo para proporcionar uma melhor cicatrização desse osso. Não só o fato da cicatrização ser em função dessa curetagem, o paciente tem que estar o que a gente chama de compensado. Então, se o paciente tiver carga tóxica muito grande, por exemplo, não tiver com suplementos, a probabilidade desse osso não formar de uma forma correta é muito grande. E aí fica uma loja em que fica se acumulando toxinas. E essa loja, esse buraquinho que a gente chama de cavitação, vai mandando essa mangueirinha ali para o corpo. Então vamos pensar no terceiro molar, né? Que é o que todo mundo acaba se submetendo a essa cirurgia. O terceiro molar está justamente ligado à carga energética e ao coração. O paciente sente